Oi gente, aqui é Camila. No vídeo de hoje eu trouxe algumas curiosidades sobre o quadro A Noite Estrelada de Vincent van Gogh. A Noite Estrelada é uma pintura de 1889 do artista holandês Vincent van Gogh. Foi feita utilizando a técnica de óleo sobre tela e mede 73 cm por 92 cm e se encontra atualmente no Museu de Arte Moderna em Nova York, o MoMA. É considerada uma das mais famosas pinturas do Van Gogh e uma das mais icônicas da arte ocidental. Então no quadro a gente pode observar uma visão noturna do céu com estrelas, com a lua, um cipreste, que é essa árvore em preto aí se destacando no quadro, e também uma paisagem rural com uma pequena vila. Esse quadro é a visão que o Van Gogh tinha da janela do sanatório de Saint-Rémy, na França, no qual ele ficou internado ali por algum tempo e foi pintada provavelmente durante o dia, porque durante a noite no quarto ele não tinha permissão de pintar. Ele fez 21 quadros antes de pintar a Noite Estrelada que a gente conhece. Esses 21 quadros foram, na verdade, 21 estudos e esboços. Van Gogh se correspondia por cartas com o seu irmão Theo, que morava em Paris, e nessas cartas ele falou muito pouco sobre o quadro A Noite Estrelada. Em 20 de setembro de 1989, ele fez uma lista dos trabalhos, que ele pretendia enviar para o irmão em Paris, para que o irmão tentasse vender esses quadros. Nessa lista, ele escreveu algumas pinturas que ele fez e ele classificou elas como o estudo da noite. Sobre essa lista, ele falou o seguinte, abre aspas, juntando tudo, as únicas coisas que eu considero minimamente boas aqui são o campo de trigo, a montanha, o pomar, as oliveiras com as colinas azuis e o retrato, o resto nada me diz. O resto, nesse caso, incluía A Noite Estrelada, acredita? Inclusive, ele chegou a dizer que A Noite Estrelada era um fracasso. Provavelmente Van Gogh não gostava porque ele achava que ele tinha exagerado ali na abstração e pintado estrelas muito grandes. Tudo indica que Van Gogh se interessava por astronomia, por isso que ele retratou no quadro uma nebulosa, ou uma galáxia, que é esse espiral que a gente pode ver bem no meio da pintura. Uma curiosidade é que esse vilarejo que a gente observa no quadro, ele não existia na visão da janela do quarto do Van Gogh, ou seja, ele não existia na paisagem real. É ali um elemento imaginado que o Van Gogh quis colocar na pintura dele, que faz referência provavelmente à vila onde ele nasceu, e a igrejinha que a gente vê com a torre é uma referência à fé antiga dele, à ligação dele com a religião. A Noite Estrelada foi pintada pouco tempo depois de ele ter tido uma crise epilética e alguns historiadores acreditam que esse quadro foi fruto desse colapso mental e que naquele estado de realidade alterada, o Van Gogh se entregou para a imaginação e fez aquelas estrelas maravilhosas, que a gente conhece no quadro até hoje. Então, como vocês podem ver, eu tô aqui recriando o quadro A Noite Estrelada no meu estilo. Eu tô usando a tinta guache da Art Tools. Inclusive, eu fiz um vídeo falando ali, fazendo um review sobre essas tintas, usando pela primeira vez. Então, eu vou deixar nos cards e depois desse vídeo você clica e vai lá assistir o vídeo que eu falei um pouco mais sobre as tintas da Art Tools. Agora é hora de saber um pouco mais sobre a vida do Van Gogh. Vincent Willem van Gogh nasceu em Zundert, na Holanda, no dia 30 de março de 1853. Ele era de família de classe média alta, era o primeiro filho de 6 irmãos e ele tinha um irmão mais novo chamado Theo, que foi muito importante porque sempre ajudou ele, sempre esteve ali ao seu lado durante grande parte da sua vida. Aos 16 anos, Van Gogh foi trabalhar na galeria de arte do seu tio, a Goupil, em Paris. Ele trabalhou também na filial em Londres, mas ele foi demitido e voltou para a Holanda. Ele chegou a ser missionário na Bélgica, ele ficou numa região onde tinha muitos trabalhadores de minas de carvão e em solidariedade com esses trabalhadores, ele também começou a viver uma vida simples ali junto com eles, mas a igreja não gostou da postura dele e disse que ele era uma pessoa muito instável e acabou dispensando ele da missão. Então ele se decepcionou muito com a religião e decidiu se dedicar à arte. Ele começou a pintar com 27 anos e nunca mais parou.
Após a morte de seu pai, Van Gogh vai passar um tempo na Antuérpia, onde ele tem contato ali com a arte japonesa. Eu vou até colocar aqui um quadro que inspirou muito Van Gogh, e a gente pode perceber muitas coisas, muitas influências na arte do Van Gogh, que são as cores mais vivas, o uso recorrente de linhas e traços fortes que ele vai futuramente colocar na sua arte. Mas ele não se dá muito bem com o pessoal lá na Antuérpia e ele decide ir para Paris. O Van Gogh ele tinha muita dificuldade em se relacionar com as pessoas e o seu irmão Theo era uma das poucas pessoas com quem ele tinha mais proximidade e que inclusive o ajudava financeiramente. Em 1886, então, ele foi para Paris, como eu disse, viver lá com seu irmão por 2 anos e por lá ele tem contato com a arte impressionista e com muitos artistas como Paul Gauguin, Monet, Renoir, Degas e muitos outros. Aí ele começa a pintar algumas cenas do bairro de Montmartre, lá na França, onde ele morava com o irmão dele, muito chique. E se vocês já procuraram sobre a obra do Van Gogh, provavelmente vocês já viram um quadro que ele tá com a orelha enfaixada. Então o que eu vou contar aqui agora pra vocês está por trás da história desse quadro. Em 1888, o Van Gogh ele foi para Arles, uma cidadezinha no sul da França, e pouco depois o Paul Gauguin se juntou a ele. Eles eram muito amigos, porém eles tinham personalidades muito diferentes e o que fazia eles terem alguns desentendimentos. Inclusive, o Van Gogh fez 2 pinturas, pintou a cadeira de Van Gogh e a cadeira de Paul Gauguin. Ele quis representar através das cadeiras as personalidades diferentes deles. A cadeira do Van Gogh era uma cadeirinha mais simples, tinha ali um cachimbo em cima, e a cadeira do Paul Gauguin era uma cadeira mais chique, sabe? Talvez até com material mais sofisticado, diferente. Então ele conseguiu representar nessas 2 pinturas como que eram diferentes as 2 personalidades. E numa situação onde eles estavam conversando, eles se desentenderam, o Van Gogh tirou uma navalha do bolso e ameaçou o Gauguin, mas depois ele ficou muito arrependido, ficou meio perturbado lá e cortou a própria orelha com a navalha. Ele pegou essa orelha e entregou para uma amiga prostituta dele para que ela entregasse para o Gauguin. Depois disso, tudo indica que os dois não conversaram, não tiveram mais nenhum contato. O Van Gogh ele quase morreu com sangramento da orelha, mas ele foi atendido pelo Dr. Felix Ray, o Dr. Ray da época. Inclusive, ele fez um quadro do Dr. Ray, só que o médico não entendeu muito ali aquele estilo de pintura, não gostou provavelmente, mas foi educado, agradeceu e levou para casa o quadro. A família dele não viu muita utilidade para a pintura e pegou o quadro e colocou lá para tampar um buraco no galinheiro, vê se pode. Van Gogh não era totalmente desconhecido na sua época. Muitas pessoas conheceram seu trabalho como pintor quando ele ainda estava vivo, e uma vez um crítico de arte declarou que as formas distorcidas e as cores vivas eram um produto de uma mente doentia. O Van Gogh ele tinha um conflito com a sua arte. Ele gostava de fazer aquele estilo de pintura mais com pinceladas mais marcadas e tudo mais, só que ele acreditava que o que ele pintava não agradava muito às outras pessoas. Ele acha que esse era o motivo dele não ter conseguido vender quase nenhuma obra enquanto ele era vivo. Na verdade, ele vendeu uma obra de arte, apenas um quadro. Ele já apresentava sintomas de depressão, ele foi internado várias vezes no hospital de Arles e em maio de 1889 ele se internou voluntariamente no hospital psiquiátrico de Saint-Paul, na região da Provence, lá na França, onde ele permaneceu por 1 ano. E o irmão dele sempre ajudando ele financeiramente, Ele pintou muitos quadros lá e ele faleceu no dia 27 de julho de 1890, devido a um disparo que ele mesmo fez contra o próprio peito. Ele não resistiu, morreu 2 dias depois e 6 meses após a sua morte, seu irmão também faleceu e foi enterrado ao seu lado. O Vinhedo Vermelho foi a única obra de arte que ele vendeu durante toda a sua vida. Atualmente, muitas das suas obras estão no Museu Van Gogh em Amsterdã. Esse foi o resultado da minha pintura com guache, recriando aí no meu estilo, lógico, a pintura A Noite Estrelada do Van Gogh. Eu espero que vocês tenham gostado da minha pintura, espero que vocês tenham gostado do vídeo, de saber um pouco mais sobre as curiosidades envolvendo essa obra de arte e também a vida do Van Gogh. Para não perder mais vídeos como esse, se inscreva no meu canal, acione o sininho das notificações e é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!